Vou contar para vocês, quem já ouviu falar de psicologia positiva, já leu alguma coisa, que não tenha sido o vídeo que a gente mandou, assim, mas antes de saber dessa palestra já conhecia psicologia positiva? Pouca gente. Quem não conhecia? Isso é curioso, é bastante mesmo. Aqui. É uma ciência muito nova, gente. Ela nasceu na década de 90 nos Estados Unidos. Eles ainda estão em vários embates ali, né? Mas fato é que nos Estados Unidos, quase todas as grandes universidades já estão entrando nessa história. A psicologia positiva começou a ser lecionada em Harvard em 1999. O primeiro curso tinham 6 alunos. No ano seguinte já tinham 340 alunos. Em 2006 ela virou a matéria mais cobiçada de Harvard e até hoje é a matéria que mais tem aluno. Bom, esse mocinho que vocês veem aí, com essa cara sorridente, ele é o pai da psicologia positiva, ele chama Martin Seligman. E foi ele que na década de 90, olhando para alguns estudos de alunos, ele era o chefe do Instituto de Psicologia dos Estados Unidos, a maior instituição de psicologia dos Estados Unidos. Ele começou a observar alguns trabalhos de conclusão de curso de alunos de diversas áreas diferentes, ou seja, alunos que não conversavam entre si, digamos assim, eram trabalhos de conclusão que vinham de gente dos Estados Unidos inteiro. E ele começou a entender que estava surgindo um novo ramo da psicologia mesmo, porque ele falou o seguinte: a psicologia nasceu, a psicologia tradicional estuda as doenças mentais. O livro base da psicologia é um livro de catalogar todas as doenças mentais, todas as doenças da psique. E esses trabalhos de conclusão que ele estava recebendo desses alunos falavam de uma prática e de uma prevenção. Falavam de uma prática sobre algo que não era uma doença mental, mas era trabalhar talentos, habilidades, força de vontade, outras coisas. Só que eles conectavam com a psicologia tradicional, porque eles falavam assim, se você fizer, as pessoas que fazem isso, elas ficam com um sistema imunológico melhor para todas essas doenças mentais. Elas acabam tendo menos essas doenças mentais, elas estão menos suscetíveis. Então ele funda essa história, ele fala, está nascendo um novo ramo da psicologia, de jeito nenhum para ser algo que vem contra a psicologia tradicional, mas justamente para complementar. Que é isso, ao invés de apenas consertar, a gente tem que cultivar aquilo que a gente tem de melhor. Então vamos atrás, vamos entender o que é que a gente tem de melhor para a gente poder praticar e cultivar. E aí os americanos gostam muito, né? Eles criam termos, fórmulas, palavras novas, né? Eles são muito bons nisso, assim, bem vendedores, mas interessante. Os primeiros psicólogos positivos e as primeiras pesquisas chegaram numa fórmula da felicidade, que é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo aí embaixo, que é o seguinte: por pesquisas eles descobriram que mais ou menos, essa fórmula, só para a gente entender, é muito mais didática do que exatamente esses números, né? Vamos tomar como algo didático para a gente entender um pouco. Mas 50% é genético, sim. Tipo, a gente tem uma predisposição genética a ser mais ou menos feliz, né? A ser mais ou menos resiliente a quando a gente passa por uma emoção negativa, a ser mais ou menos suscetível a ter emoções positivas, que é o quê? Coisas do tipo, por exemplo, se a gente é rico ou pobre, se a gente é casado ou solteiro, se a gente é gordo ou magro, se a gente... E por quê? Porque isso são condições já estabelecidas. São coisas que, assim, tudo bem, né? No gordo ou magro a gente pode ser mais ou menos, mas basicamente assim, eu sou gordinho, eu sou magrinho. E aí tem um conceito que mostra que é o seguinte: a gente se adapta a tudo. Tem inclusive um psicólogo positivo que chama Dan Gilbert, eu vou falar um pouquinho mais dele ali pra frente. Ele fez pesquisas comportamentais e ele falou de um conceito chamado adaptação hedônica, que é assim... Ele fez umas pesquisas muito interessantes com pessoas que tinham passado por eventos muito maravilhosos na vida, do tipo, ganhei na loteria. E pessoas que passaram por alguns eventos muito ruins, tragédias. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhava com a imagem, então um modelo, uma modelo que teve o rosto totalmente afetado num acidente de carro. 2 anos depois, ou do acidente, ou do lance de ganhar na loteria, eles voltaram para o mesmo nível de satisfação com a vida, que é como a gente mede a felicidade, né? Então, felicidade igual a satisfação com a vida, mesmo nível de satisfação com a vida que eles tinham 2 anos antes. Porque a gente se adapta a isso. Eles foram entender, então, peraí, se aquilo lá não é tanto, deve ter alguma coisa aí que é o grande responsável, digamos assim, né? Pela nossa felicidade. E aí eles descobriram que eles chamam de atitudes intencionais. É a somatória dos momentos de emoções positivas que a gente consegue ter na nossa vida. O que é isso? Isso representa, hoje eles descobriram que representa 40% dessa história. Quem já ouviu falar no conceito de flow? Tá super na moda esse conceito de flow, né? Eu tive a honra também de, numa conferência no ano passado, ter conhecido essa pessoa que
querida, que eu não sei mais quantos anos de vida ele vai ter. Eu aprendi, posso falar? Eu queria muito que alguém perguntasse isso. O nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi. Vocês querem que eu fale de novo? Bom, e eles... Não vai saber, né? Tem gente que fala Csikszentmihalyi ou Csikszentmihalyi. Tá, tanto faz, aí depende. Mas, gente, foi muito engraçado. Foram 5 dias de conferência, eu fiquei treinando 4 dias só no quinto, eu consegui, e foi quando eu consegui falar com ele. Então, graças a Deus, eu falei, eu estava preparada para isso. Bom, mas ele trouxe esse conceito de flow, que é o fluxo, né? Que talvez seja o que mais explica essa questão dos 40%, que são as atitudes intencionais. E assim, atitudes intencionais para onde? Para a gente chegar em flow. O que é o flow? É quando a gente está exercendo uma atividade e a gente está tão dentro dessa atividade que é quase que se todo mundo se apagasse em volta e você acaba fazendo aquela atividade com uma performance que você mesmo se surpreende com aquilo. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar no Mozart tocando piano. Ele está lá. Quem já viu aquele filme, o Whiplash, do cara tocando, enfim. Mas vamos pensar no Mozart tocando piano. Ele começa a tocar, ele está ensaiado, ele está tão bem, ele sabe fazer aquilo está dentro das habilidades dele. Só que chega uma hora, ele está no exercício daquela atividade, que de alguma forma ele sabe fazer. Só que ele está sob a pressão de, e agora? Eu posso até ir além? E aí tudo se apaga e ele vai para o high potential dele, no exercício da habilidade dele. Só que isso não acontece só com esses dons, Mozart, né, e o Michael Jordan jogando basquete. É fácil da gente entender quando a gente usa esses exemplos. Mas isso pode acontecer com todos nós, pode acontecer agora. Vocês estão tão interessados no que eu estou falando que acabou, né? É curioso, e pode acontecer numa conversa entre amigos. Sabe uma coisa que acontece muito? Quando a gente cozinha. Você começa a cozinhar e você fala, eu nem sabia que eu ia botar aquele tempero, que eu ia conseguir fazer aquele macarrão, que aquele molho branco ia ficar daquele jeito. Enfim, você sabe fazer aquilo, ou seja, você está dentro de uma coisa que de alguma forma é confortável para você, porque raramente o flow acontece quando você está aprendendo algo radicalmente novo ou quando você está se esforçando para fazer alguma coisa que você não tem algum mínimo talento natural, inato para isso. É mais quando você está um pouco dentro da sua zona de conforto. E aí você exerce aquilo, e aí a coisa acontece. E aí você chega no seu high potential nessa história. E eles mediram o cérebro de pessoas, entrando em flow, digamos assim. Desde um monge meditando, até alguém cozinhando, coisas mais ordinárias, né, digamos, normais, até um pianista maravilhoso tocando piano e tal. E eles dizem que isso é um estado de meditação ativa. É um estado alterado de consciência. A gente chega a estar num estado alterado de consciência de tão organizado que a gente está nos nossos pensamentos e na nossa atividade, né? É super interessante essa história. Então, assim, é quase que o quanto mais na vida a gente consegue chegar nesse estado, lembrando que esse estado, ele é ordinário, ele não é aquele momento em que a gente também está no palco brilhando, não é isso. É nesses momentos de emoções positivas em que a gente, enfim, às vezes é quando a gente tem um insight. A gente está conversando com um amigo e a gente fala, nossa, pensei isso, eu tive um insight. Você entrou em flow para ter esse insight. E aí que eles dizem o seguinte, o curioso é assim, tá mais na nossa mão do que a gente pode acreditar. Porque até pelas escolhas desses 40% dessas atitudes intencionais, a gente modifica os 10%. Então a gente tem isso. E a boa notícia também do 50% genético é que, em geral, a gente tem mais de 50% a predisposição para a felicidade. Então, em geral, o mundo, no que diz respeito às características genéticas, nós somos mais felizes do que infelizes, né? A gente tem essa história. Eu gosto, vocês já viram esse viral que tem aí pelo Facebook? Eu acho que ele está em inglês, que fala assim, a mágica acontece fora da zona de conforto, né? Eu adoro a psicologia positiva porque ela rompe com isso radicalmente. Ela fala que existe uma mágica que pode acontecer com todos nós e cada um de nós que está super dentro da nossa zona de conforto. É claro que é uma questão semântica, né, a zona de conforto. Mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando de, primeiro, descobrir os nossos talentos. A gente às vezes passa a vida inteira sem descobrir os nossos talentos. Por quê? Porque os padrões da sociedade dizem pra gente quais são os talentos que a gente tem que ter. E aí a gente fica tentando se encaixar. E uns se encaixam mais, outros menos. E tá tudo bem se encaixar. Mas talvez a gente possa começar uma jornada de entender quais são os nossos, que são aqueles que talvez a gente não fale tanto deles por aí, né?
Então é uma jornada de descoberta de talentos, de desenvolvimento de habilidades, porque mesmo aquilo que a gente é hábil, existe algum percentual inato hábil, a gente pode desenvolver. E é muito bonito quando isso acontece. E dá uma satisfação muito grande. Vale mais a pena, a psicologia positiva chega a dizer isso, vale mais a pena você descobrir aquilo que você é bom, ao invés de ficar batendo a cabeça tentando ser bom naquilo que você não é. O ser humano é incrível, a gente se adapta a qualquer coisa, a gente consegue ser um as naquilo que a gente não tem talento inato para ser. Mas é muito mais difícil. Por que não, né? Se conhecer. E aí entra por que tanto essas buscas de autoconhecimento estão tão em alta, né? De alguma forma a gente já sabe disso. E aí entra um terceiro item na psicologia positiva, que é força de vontade. Isso é louco mesmo, porque isso mexe com o cérebro. E tudo isso, cria-se uma nova ciência também, que eles falam muito da ciência da mudança de hábito, de a gente adquirir hábitos mais saudáveis, hábitos mais legais que a gente gostaria mais, né? É difícil, não é, mudar hábito? É muito difícil, né? E o cérebro, ele é muito louco, gente. Deixa eu fazer um exercício muito rápido e até banal com vocês, mas assim, por favor, ninguém aqui agora vai pensar numa maçã. É muito louco, né? Pra gente não pensar numa maçã, eu tenho que falar assim, gente, vamos pensar numa pera? Então é muito uma arte de sugestionar o nosso cérebro, de sugestionar a gente mesmo, sabe? É um pouco a psicologia positiva tem isso, e é tão gostoso porque parece, é um challenge assim, né? Meio tem um game nessa história que é divertido e curioso. Mas essa história da felicidade, ela é pesquisada em nível nacional. Né? Enfim, a gente está falando de felicidade em países medindo a felicidade, né? Ranking de felicidade, os países mais felizes do mundo. Depois a gente vai ver, tipo, felicidade também dentro das empresas, né? Porque hoje a gente passa mais tempo trabalhando do que se dedicando à vida pessoal, então também é muito importante. E aí saiu um ranking há uns 2 anos, que eu achei muito interessante, do país mais feliz ou infeliz do mundo. E me surpreendeu demais que o Japão era o país mais infeliz do mundo. Muito, muito. Assim, eu falei, nossa, como assim? Eu achei que o Japão fosse incrível e tal. E aí eu descobri que tem um fenômeno no Japão, eu não vou saber pronunciar direito, mas chama karoshi, que as pessoas lá morrem de tanto trabalhar. Tipo essa cena assim. As pessoas, eles trabalham tanto, e tem tanto isso na cultura, eles viram as noites, e aí meu ex-marido ele foi pro Japão uma época, e ele falou, cara, foi muito curioso, eu entrei num lugar de game no Japão, na madrugada. As pessoas às vezes moram longe dos centros urbanos, eles trabalham o dia inteiro, aí eles entram nesses lugares que assim você vai lá, são um prédio inteiro para você jogar, enfim, como se fosse um grande cassino, mas são games virtuais e tal. Passam a noite inteira se distraindo, né, distraindo a mente, para jogar para o dia seguinte e trabalhar de novo. Então eu falei, olha, alguém próximo, né, me contando essa realidade, eu falei, posso acreditar que um fenômeno desse acontece. E foi isso que levou, enfim, o Japão pro bottom aí do ranking dos países de felicidade. Mas o mundo é feito de contrastes, né? Ao mesmo tempo, tem uma ilha no Japão chamada Okinawa, que é onde vive uma das populações mais longevas do mundo. Então, assim, muitas mulheres, e a maioria, as mais velhas são mulheres, né? Mulheres parece que vivem mais do que os homens. E elas têm 126, 130 anos, 135. Pode falar? Os melhores comediantes do Japão, eu escutei falar que vem de Okinawa. Ah, é? Que legal. Olha só, eles fazem muito, eles têm uma prática lá que eles fazem o que seria a terapia do riso. Eles celebram as coisas dando risada. Aí um começa, tipo, parece assim, tem técnica pra você sorrir. E eles fazem isso como um jeito de celebrar. Tipo, eles vão começar um almoço, um jantar, eles têm essa prática de rir, porque eles falam que é uma terapia mesmo. E na Índia a terapia do riso é super disseminada, né? Alguém já fez terapia do riso alguma vez? Já havia. É incrível, meu. Incrível. Parece um monte de... Todo mundo meio nerd no começo, assim, mas depois você não consegue parar, o negócio que vem. E aí esse fenômeno, aí quando eles foram entrevistados, essa população de mais de 120 anos, e muita gente com mais de 120 anos, pergunta qual o segredo da felicidade? Porque a longevidade, você viver muitos anos, significa que você está muito saudável, emocional e fisicamente, então isso é uma das coisas que faz você, que compõe o ranking da felicidade, né? Assim, o que é a felicidade? E aí eles falaram assim, aqui nós somos uma única família. Eles falaram do termo Monshu. Todo mundo nessa ilha, não importa se você conhece pouco ou menos, se é biológico ou se não é, nós somos uma única família. Eles atribuem a isso o motivo, né? E aí eles identificaram que os 3 principais aspectos que trazem infelicidade, ou seja, se um ser humano foca nisso,
certamente você está fadado a, de alguma forma, ser menos feliz, né? A ser mais infeliz. São objetivos extrínsecos, que são fora do ser humano, né? Assim, fora de si mesmo. Dinheiro, imagem e popularidade. Se a gente busca isso em algum nível, isso leva para o oposto da felicidade. Parece common sense, né? Senso comum. O Tal Ben-Shahar, o professor, ele fala assim, common sense is not so common, na psicologia positiva. Aquelas coisas que a gente acha que é, putz, isso é básico, não vai me dizer isso de novo. Se eu te digo isso há tanto tempo é porque a gente ainda não entendeu e não está trabalhando para mudar isso. E os objetivos que mais levam à felicidade são intrínsecos e são esses três. Evolução pessoal, você focar em evolução pessoal, focar em sentido de querer ajudar o outro e focar em e ter senso de comunidade. Aí volta para a história de Okinawa, né? E aí nesse mesmo ranking, o Japão estava lá no bottom e lá no topo estava a Dinamarca, como o país mais feliz do mundo. Não curiosamente, isso é um link que eu estou fazendo, né? Eu assisti um documentário uma vez, a Dinamarca é o país que mais tem co-housings do mundo. O que são co-housings? São casas mesmo, assim, compartilhadas. Então você tem os ambientes, tipo a cozinha, o banheiro, nananã, você tem todo mundo usa o mesmo. Aí você tem um quarto seu, enfim, assim vai. Cristiânia, que é essa comunidade, acho que hoje já deve viver mais de 4.000 pessoas juntas lá. Então eles fazem questão, né, aquela história de viver em comunidade, que não é o índio vivendo em comunidade, é uma sociedade super evoluída, né, com IDH super alto e optando por fazer isso, optando por um novo modelo de morar. E aí, gente, já caminhando um pouco para o fim, porque eu queria que a gente abrisse para uma conversa também, é assim, isso é muito importante. A gente entender, a gente pensar a felicidade como uma qualidade que a gente pode desenvolver. Então, não mais como aquele conceito platônico, que é algo que uns nascem ou não nascem, que é algo que você fala, meu, é para poucos, ou eu não sei direito como é que eu consigo fazer essa história, ou como é que isso acontece, como se fosse uma grande mágica. Não, uma habilidade, assim como empatia, assim como esporte, assim como intolerância ou tolerância. Tipo, a gente pode mesmo adquirir essa história. Eu sei que é estranho, né? Talvez a gente devesse mudar a palavra, porque a própria palavra você fala, não consigo pensar nessa palavra como uma habilidade que eu vou praticar e desenvolver. Mas ela é.